Alô, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos mais uma vez gravando um vídeo, né? Desta vez para desmascarar totalmente um farsante que se faz passar por médium espírita e que alguns espíritas sinceros dizem que ele não é espírita. Por quê? Porque o codificador do espiritismo, que foi Denizar Hipólito Rivail, chamado Allan Kardec, jamais falou em deuses extraterrestres. E Javan diz que recebe suas principais mensagens de deuses extraterrestres. Então, não tem nada a ver com o espiritismo kardecista. Logo, ele está criando uma novidade. Portanto, disse assim, vamos dizer assim, correligionário dele, que ele não é espírita. Vamos então ao texto. O texto foi feito para ser postado amanhã, segunda-feira. React a Jean Vaillant. Nos seus vídeos anteriores, Jean Vaillant é o mediador de seres de multiversos pluridimensionais, o que torna qualquer contestação muito difícil, pois os humanos normais, eu não sou normal, estão no plano físico e a maioria não tem acesso ao metafísico. Não é o meu caso. Não somente atravesso os portais, como levo comigo meus alunos. Citarei apenas três: Gustavo Zilli, que é militar, professor Saulo Santana, de Química, e o psicólogo Pierre. Então, são três pessoas que eu não só fui, mas levei junto comigo para multiversos pluridimensionais. Tiveram as experiências que Jean Vaillant disse que ele tem sozinho. Então, eu desafio, Jean, a que você mostre quais são os seus alunos, discípulos, seguidores que vão fazer o mesmo que você. Pois os seus próprios pares correligionários dizem que Kardec jamais falou na sua codificação, sistematização do espiritismo, que havia deuses extraterrestres. Porém, o que importa nesse nosso vídeo é que o notável e erudito mediador dos espíritos, não se pode negar que ele seja erudito, sabe-se lá se são bons ou maus, isso é que nós não sabemos, e dos deuses extraterrestres e de toda uma gama de seres de outros planos, caiu em uma armadilha feita por ele mesmo. Ele fez um livro sobre Cabala, uma live sobre Cabala, que o seu acólito Flávio Vale, seu corinha, nos oferece um corte aqui. Então agora estamos em terreno sólido, material, físico. O tema é a divisão da Bíblia Antiga e Novo Testamento. Agora vamos encontrar aqui algo que pode ser criticado, porque não é mais metafísico, não é mais preternatural, não é sobrenatural. Estamos no terreno natural e vamos agora encontrar argumentos para neutralizar e desmentir o que esse Pulha vai dizer. Não sei se por ignorância ou por maldade, mas são cometidos por esse sumo pontífice da revelação cósmica, que considera uma nova religião. Vamos, pois, analisar essa nova religião à luz de fontes confiáveis, o que eu desafio que ele faça. Vamos investigar nossas fontes e desafio que ele cite as dele, não apenas os extraterrestres, não apenas os espíritos, sejam bons ou maus, não apenas o Idabaot ou os vigilantes e coisas dessa natureza. Nós apresentaremos eruditos que nos dão filosofia, cosmologia, teologia, ciências afins. E vamos ver a veracidade de suas teses. Primeiro erro de Jean. Ele diz: depois de ressuscitado, Jesus viu seus discípulos divididos em dois grupos. Um liderado por Maria Madalena, suposta amante do Rabi Galileu, e os demais apóstolos com Pedro na liderança. Madalena era mais capaz e Jesus lhe passou verdades que não foram ditas na sua vida carnal. Essas verdades são a gnose. Bom, vamos refutar isso aqui. Primeiro que tudo, Jesus atingiu o androgenato, ou seja, sendo um andrógeno, ele não necessita de uma contraparte feminina. Ele é em si o masculino e feminino, né? O eterno masculino e o eterno feminino. Isso é andrógeno. Jesus é andrógeno, portanto não necessita de uma contraparte feminina. Isto o torna livre dos desejos carnais. Afora, a Dan Brown, no seu livro que depois virou filme, Código da Vinci, está aqui, nós o temos, vamos mostrar para vocês. Esse é o livro que fez um sucesso enorme
aqui está, o Código da Vinci. Depois virou filme. Teve muito sucesso. 200 milhões de visualizações só na primeira noite, na noite de estreia. Virou filme, o Código da Vinci, com Tom Hanks e Audrey Tautou. Então, sucesso absoluto que deu ao autor, né, milhões de dólares. E não foi, portanto, um livro autêntico, porque ele copiou, ele plagiou desse livro aqui, que também é uma merda. De 3 falsos historiadores, Michael Bergent, Richard Lee e Henry Lincoln, o Santo Graal e a Virgem Sagrada. Pois bem, Nova Fronteira, esses 3 falsos historiadores foram pagos pela BBC de Londres para fazer uma história falsa provando que Jesus era amante de Maria Madalena. E todo o livro tem essa meta. Conseguiram? Bem, depende da sua capacidade de discernimento. Mas eu percebi que aqui na ficha catalográfica, todo o livro tem uma ficha catalográfica, está escrito assim, ficção inglesa. Está aqui, ó. A ficha catalográfica vem todo o livro. Está aqui, ó. Ficha catalográfica. Aqui pequenininho, ó. E nessa ficha catalográfica está escrito ficção inglesa. Se é ficção, não é verdade. A mesma coisa se aplica ao Código da Vinci. Se você for pegar o livro original, também na ficha catalográfica está escrito ficção americana. Olha, então, são essas as fontes de Jean Valjean. Aqui está, ó. Ficha catalográfica. E aqui nessa ficha catalográfica está escrito ficção americana. O Código da Vinci. Está vendo? Ó? Então, são essas as fontes de Jean Valjean. Né? Essas fontes não nos servem. Porque se são ficção, então não são verdade. E nós estamos baseados na verdade. E, pelo menos, em verdades. Já que a verdade absoluta é inacessível. Então, vamos voltar ao texto. E mostrar assim que desafiamos Elan a colocar suas fontes, mas não fontes falsas, como estão ali, mas fontes verdadeiras, não fontes pagas, mas investigadores desapaixonados e idôneos. Então, ficou claro que essas obras são capciosas, e assim desacreditado o suposto romance entre Jesus e Madalena, que é apresentado nos Evangelhos Apócrifos. Aqui nós temos um livro que são os Evangelhos Apócrifos. Então nós temos os canônicos, que estão na Bíblia comum, qualquer Bíblia. Aqui estão os Evangelhos canônicos, qualquer Bíblia traz. Os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui estão os Apócrifos. Os Apócrifos estão em espanhol e são de Aurélio Santos Otero. Pois bem, é aqui que nós vamos encontrar o Evangelho de Tomé, o Testamento de Judas, feito no ano 800. Então Judas esperou pra cacete para poder escrever o seu testamento, né? 800 anos. E Felipe, Maria Madalena, Pedro, Tomé, Tiago, todos estão aqui. Tem mais de 111 escritos que não são confiáveis. Por que não são confiáveis? Traz o nome. Exatamente os canônicos não trazem. Ou seja, os autores dos evangelhos canônicos não se preocuparam de assinar Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque as comunidades sabiam que a procedência era deles. Então não precisavam assinar, porque todo mundo sabia. Já os evangelhos apócrifos trazem, portanto, escrito o nome dos seus supostos escritores. Né? Isso já é uma coisa que eu remeto vocês a raciocinarem, a verificarem. Então, vamos continuar o texto. Bom, de qualquer maneira, não resiste a uma investigação séria a questão de que Jesus e Maria Madalena eram amantes do marido. Então, é uma invenção de Dan Brown, que já se baseou em 3 escritores, Lee, Bergent e Richard Lee, Bergent e Lincoln. Então, são 3 pulhas, são 3 patifes. Agora, nós vamos encontrar o seguinte. O Evangelho de João, que é chamado o 4º Evangelho, mostra que João tinha muito mais intimidade com Jesus do que Maria Madalena.
Então, se nós chegarmos aqui, qualquer Bíblia, qualquer uma, e formos até o quarto Evangelho, o quarto Evangelho é exatamente o Evangelho de João. Está aqui. O Evangelho segundo São João. Para nós católicos, então eu não sou católico romano, tá? Mas considero católico. Então, para nós católicos, aqui está o quarto Evangelho. Então, o quarto Evangelho é o Evangelho de João. E aqui está uma coisa curiosa. Os sinóticos, né, não dizem que Jesus era o Logos. E aqui João diz: e como João soube disto, se os outros não souberam? Se os evangelhos sinóticos não dizem, são a biografia de Jesus, João diz: do princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Está aqui na página de cá. Enarque, enologos, cai o Logos em proston teon, cai teos enologos. Então, onde é que João tirou isso aqui? Muito simples. Filon, de Alexandria, é judeu. E aí, contemporâneo de João, conterrâneo dele e correligionário, porque professava a fé judaica. Então, Filon, que estudava hermetismo na escola de Alexandria, naquela época estava em pleno vigor, estudava Hermes e o que é o Logos e o que é o Nous. Ele vai ver Jesus, porque ele desconfia que Jesus é o Verbo, desconfia que Jesus é o Logos. Então, em Narque, que é em hebraico, o Logos, que é em grego. Ele pede para Jesus a Filipe. Mas enquanto Filipe tenta que Jesus receba essa embaixada grega, João conversa com Filon. E Filon diz a ele: nós, em Alexandria, estamos estudando Hermes Trismegisto. E o que mais está nos intrigando é que o homem que vocês têm aí perto de vocês, Jesus de Nazaré, Yeshua Natsiri, é o Logos, segundo as nossas observações. E eu vim para testemunhar. Então, assim, o apóstolo João, apóstolo amado, então tem muito mais cacife, porque vai receber diretamente de um estudioso de Hermes Trismegisto, da escola de Alexandria, e não Maria Madalena, que não se sabe de onde vem, né? Agora que estão fazendo escavações em Magdala, para saber quem era ela, mas João, o apóstolo amado, recebe o conceito de Filon, que Jesus é o Logos. Então, os 6 sinóticos nada sabem a respeito disso. O conceito de Logos, palavra grega que é um nome perfeito para Reshite na hebraica, só tem no Evangelho de João, porque é teológico, não é biográfico. Então, está desmentido, portanto, a questão de que Jesus e Maria Madalena eram amantes, devido à forma que nós temos que esses 2 livros aqui são catalogados na fonte como sendo ficção, ambos são ficção. Então, quem lê isso aqui tem que levar em conta isso, tá? Leia uma ficha catalográfica. Se é ficção, não é verdadeiro. Enquanto que o Evangelho de João, então, nós vamos encontrar, não é na Bíblia, vamos encontrar nas atas da escola de Alexandria, que Filon organiza uma embaixada com 15 judeus, 15 estudiosos, e ele é judeu. E ele vai encontrar-se com Jesus e reconhece que Jesus é o Logos. E diz isso a João, e João coloca no seu Evangelho: Enarque, enó Logos. Então, no princípio, era o Logos. Cai o Logos em proston teon, cai teos em Logos. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está assim, no original é em grego. Então, minha gente, o que Jean Valjean diz, eu desafio de apresentar as fontes. Eu estou dando as fontes. Vocês vemos. A segunda mentira que ele diz: no século IV, ou seja, pelo ano 400, entre 301 e 400, os séculos mudam a partir do ano 3, do dígito 3 mais 1. Então, 301 já é século IV, 201 é século III, 401 é século V, e assim sucessivamente. A igreja parou de perseguir os cristãos dissidentes. A igreja perseguiu os cristãos dissidentes, é o que ele afirma. A igreja perseguiu os cristãos dissidentes. Ora, eu escrevi um livro. Então eu tenho um livro. Está vendo? Os discípulos fiéis, seguidores, acólitos de Jean Valjean diz: mostra a sua obra. Valjean tem vários livros.
Aqui está uma história política da cristandade. É uma visão de que a religião é um problema político, não somente teológico. Aqui eu fiz uma pesquisa séria e no final eu dou a bibliografia. Ó, é curta, só que as pessoas citadas aqui são absolutamente, vamos dizer assim, eruditos de grande envergadura. Albert Mallet, Jonathan Marrano, Cecil Roth, Robert Nichols. Eu quero a nitidez para vocês acompanharem, tá bom? Joseph Bernardes, Isaac Jackson, mais nitidez. Fugiu, a nitidez fugiu. E vamos ver quem mais. Aqui a bibliografia é importante, viu, minha gente? Saber quais são as fontes. Kosminski, Regina Pernod, Mário Curso Giordani, André Alba, Germano Tuchile, Stanislau de Galta e Maurício Finet. Então aqui está a bibliografia que eu usei para fazer essa pesquisa, que é um livro de história e religião, mostrando que religião é um problema político. Então, supostamente, Jean Vaillant vai fazer uma live. E essa live vai falar sobre Cabala. Aí o seu acólito, seu coroinha, né, da religião fundada por ele, que é a Revelação Cósmica, Flávio Vale, então faz um corte. E é sobre esse corte que nós estamos falando, que não tem nada sobre Cabala. Por quê? Porque a live é que é sobre Cabala. Graças a Deus. Porque assim eu não tenho a desgraça de ter que ouvir toda a live para poder ver os erros desse patife, desse pulha. Assim, Flávio Vale, você me fez um favor. Tá? Muito obrigado. Portanto, nesse livro, nosso oração, História Política da Cristandade, nós vamos mostrar que não é possível fazer política sem religião. Religião e política estão intimamente ligadas. E aqui nós temos o que vamos falar. Então, vamos refutar. Jean disse, no século IV, ou seja, depois de 301, a igreja parou de perseguir os cristãos dissidentes. Ou seja, havia uma igreja mais forte. Ele disse, mais tarde, a católica, que perseguia e matava os cristãos dissidentes. Mentira. Vamos refutar isso. Nesse livro aqui, vamos citar o que lá se encontra. Olhem bem, no dia 19 de julho de 64, ano 64 depois de Cristo, um incêndio de 6 dias reduziu a cinzas 10 dos 14 bairros de Roma. Todos 10 cristãos. A voz pública acusou Nero, pediu o culpado e que o castigasse, dizendo como Modiano, historiador, como manobraram os judeus por meio de sua amante, Popeia, que é a judia, os quais viram na ocasião o pretexto esperado para dizimar os cristãos. Começava assim o Holocausto. Conforme José Bernardi, o Vaticano, tradução de Carlos Noem Ponget, editora do projeto em 1949. Nós temos esse livro, está aqui, é uma preciosidade. Então, aqui está, o padre que escreveu esse livro foi excomungado. Por quê? Porque escreveu a verdade. Aqui está, o Vaticano, Potencial Mundial, José Bernardi, então ele foi excomungado porque falou a verdade. Depois, outro papa, quando morreu o que excomungou, o outro retirou a excomunhão. Ele morreu em estado de graça e em comunhão com a igreja. Mas foi proibido celebrar missas e ficou assim à margem da igreja. É um livro precioso, recomendo a todos que possam comprá-lo. É uma história verdadeira, né, do papado. Ou seja, que Jean Holland disse que não existia. Foi Constantino quem fundou o papado. Muito bem, vamos continuar. Então, nós mostramos então que José Bernardi, sacerdote católico, mas verdadeiro, no livro Vaticano Potencial Mundial, tradução de Carlos Domingues, da editora Ponget, editado em 1959, diz: durante 300 anos durou o Holocausto. Quem proferiu condenação, como no próprio caso de Cristo, foi a autoridade romana. Mas quem maquinava eram os judeus. Eles odiavam os cristãos. Nem todos, porém, diz Tertuliano. Mas afirma que a sinagoga foi a fonte das perseguições. No seu livro Scorpíase, capítulo 10. Prova mais que evidente é o que atesta Tertuliano, que escreveu a história do cristianismo. Ela estava, portanto, no século III para o IV, os cristãos já não estavam mais sendo perseguidos,
E então, ele e Paulo Orósio, no século segundo, ele diz que os cristãos só foram reconhecidos como tendo liberdade no século IV, por Constantino, por conveniência. Aqui estamos aqui, minha gente. Quem mostra aqui é Tertuliano, historiador da igreja, e Paulo Orósio, que era romano. Não tinha nada a ver. No livro Apologética, livros 5º e 8º, capítulo 2. Então, no de Orósio, é o historiador romano. Então, minha gente, Orósio diz o seguinte: no ano 9º, no seu reinado, o imperador Cláudio, que os judeus mandou que os judeus saíssem de Roma. Veja, no ano 9º do reinado de Cláudio, que equivale ao ano 2º depois de Cristo. Então, não coincide, né? Porque cada imperador colocava o ano do seu reinado. Mas quando o calendário foi feito, o calendário juliano, depois o calendário gregoriano, então o ano 9º do reinado de Cláudio equivale ao ano 2º depois de Jesus Cristo. Então, veja, já, portanto, no ano 2º, os cristãos já não eram tão perseguidos. Então, Flávio Joséfo, judeu, na sua Antiquitates Judaicas, ele diz que Cláudio, imperador romano, mandou todos os judeus saírem de Roma. Por quê? Porque sua mulher, Agripina, como escreve outro historiador, Suetônio, que é senador, para impulsionar as perseguições aos cristãos, moviam frequentes sedições. De fato, Cláudio acabou por expulsar os judeus de Roma. Já seu filho Nero, amante de uma judia chamada Popeia, cedeu ao desejo judaico, movendo guerra sem fim aos cristãos. Como, pois, nega as palavras de Tertuliano, dizendo: as sinagogas são o ponto de onde parte as perseguições contra os cristãos. Então, não são os cristãos católicos que perseguem os cristãos dissidentes. Então, Scorpíase, capítulo 10, escrito por Tertuliano, diz que é das sinagogas, portanto, são judeus. Dos judeus é de onde saem as calúnias contra os cristãos, ad nationes, também de Tertuliano. Outro judeu, agora temos um judeu, porque Tertuliano é cristão, vamos dar um testemunho judeu. O Dr. Helling, no livro Die Polemik des Abismus, que está em alemão, Die Polemik des Abismus, Dr. Rolling, assevera que um dos autores do Talmud, o Rabino Yehuda, obteve no ano 155, portanto, no século II da nossa era, ordens para que fossem sacrificados todos os cristãos de Roma, morrendo em virtude dessa perseguição muitos milhares, sendo precisamente nessa matança que foi morto os papas Caio e Marcelino. Aí ele vai dizer que o Papa, quem vai criar o Papa é o imperador Constantino. Canalha, porque se ele diz que quem vai criar o papado é o imperador Constantino, nós vemos aqui que um judeu, o Dr. Heiling, baseado no Talmud, que eu tenho aqui um exemplar verdadeiro, tem aqui um exemplar do Talmud, ó, aqui está um exemplar do Talmud. Isso aqui é verdadeiro, tá? Isso é um exemplar, isso é um livro precioso. Aqui nós temos um exemplar, nós temos um Talmud, um exemplar do Talmud, são 20 volumes, 15 volumes, por aí assim. Então aqui é um exemplar do Talmud. Então, aqui, num desses livros, está escrito, portanto, pelo Rabi Yehuda, que os judeus mataram os papas Caio e Marcelino. Está aqui. Portanto, minha gente, eu estou mostrando a vocês. Mata a cobra e mostra o pau. E é indubitável. Então, não foi, portanto, Constantino quem criou o primeiro papa. Ele diz que Constantino nomeou Damaso como sendo papa. Mentira! No século II, Caio e Marcelino já são ditos como sendo pelo Dr. Rolling, baseado em Yehuda, no Rabino Yehuda, que os papas Caio e Marcelino foram mortos numa perseguição aos cristãos no ano 155 da nossa era. Que mentiroso esse canalha. Então, lemos assim, que no século II depois de Cristo, nono do imperador Cláudio, esse imperador romano expulsou todos os judeus de Roma, por instigar a perseguição aos cristãos. Cai o argumento de Elan de que a igreja perseguiu os cristãos dissidentes. Não era a igreja.
a igreja perseguida toda, dissidentes ortodoxos. O erudito judeu, Dr. Rolling, menciona no Talmud, no qual o Rabino Yehuda, como eu disse, diz que no ano 155, o Sinédrio matou todos os cristãos de Roma. E os papas, portanto, já existiam, Elan. Não foi no ano 430, como você diz, que Constantino criou o papado. Foi no ano 432 que Constantino fez o Concílio de Nicéia, mas no ano segundo, no século segundo, século segundo, depois de Cristo, já havia dois papas, aqui está atestado por dois judeus, né, o Dr. Rolling, e que cita o Talmud, onde o Rabi Yehuda diz que os papas Caio Marcelino, papas, veja bem, no século segundo e não no século IV, então muito antes de Constantino, foram mortos pela perseguição dos judeus. Então, vai mentir assim na China. Terceiro argumento do mentiroso. O imperador Constantino Magno assinou o decreto de tolerância no ano 312 por mera conveniência, para fazer com que a hierarquia da igreja ficasse do lado dele. Assim, ele unia o altar e o trono. O trono e o altar ficavam unidos. Então era só conveniência. Convocou um concílio, chamado Concílio de Nicéia, com um fim não confesso de tornar o catolicismo a religião oficial do Império. Nesse concílio, do ano 430, Constantino proscreve as correntes gnósticas e outras contrárias aos interesses do imperador. E a Igreja Católica se torna, assim, a religião oficial do Império Romano. Vamos contestar. Refutar. Constantino era absolutamente a favor do cristianismo. Sim, pois descobriram através de sua mãe, Helena, nós chamamos Santa Helena, que a maioria de seus súditos eram cristãos. A maioria dos súditos do Império Romano já eram cristãos. Constantino não sabia. Quem sabe disso? Helena, que era cristã, mãe do imperador. Foi conveniente? Sim. Por quê? Porque ele assim fez um edito que unificava, portanto, as mais fortes e maiores correntes do cristianismo, mas não todas. Foram 300 bispos de todas as correntes cristãs que decidiram por aclamação o que seria considerada ortodoxia. Portanto, Constantino era analfabeto em questão de cristianismo. Ele só fez convocar como imperador e coordenar. Portanto, quem decidiu, quem discutiu, quem fez as atas, foram 300 bispos cristãos, de várias denominações. E aí chegou à conclusão seguinte, que os bispos que fossem dissidentes poderiam continuar nas suas dioceses. Normalmente, não houve livro queimado, não houve ninguém morto, nada disso. O que aconteceu foi que eles foram chamados de heréticos. Somente isso. Tiveram necessidade de outras igrejas. Por quê? Porque aí o Ambrósio, bispo de Milão, convenceu o imperador a confiscar os templos pagãos, porque as igrejas católicas não tinham templos. Então, os dissidentes apenas foram chamados de hereges. Seus livros não foram queimados. Os seus cânones não foram anulados. Cada um teve a liberdade de continuar a professar sua crença, porém seus templos foram confiscados. Acho isso uma injustiça, mas é um fato histórico. Não se matou, nem se queimou nem o escrito herético, ao contrário, não haveria a discussão da patrística. Ou seja, só houve uma discussão entre Orígenes, por exemplo, vamos ver quem era que era, contra hereges, heréticos, contra os hereges. E, portanto, Orígenes quem vai fazer uma obra polêmica tentando condenar os hereges, dizendo aos cristãos que mantenham-se entre os ortodoxos e saiam do meio das heresias. Então, no ano 132 a 135, quando os cristãos negaram-se a tomar parte das grandes revoluções que os judeus promoveram naqueles tempos para livrar-se do jugo romano, é que se fez a definitiva diferença entre cristãos e judeus. Ainda não é cristão, é um chamado seguidor do caminho, porque Jesus disse: eu sou caminho, verdade e vida. Entre os que diziam que o Messias havia chegado e que esperavam ainda a sua vinda. Isso está no livro de Isaac Jackson, Judeu, Antissemitismo, uma alergia social, publicado em São Paulo pela primeira vez no ano
1954 e reeditado em 1959. Aqui está, Isaac Jackson, é judeu sionista, e ele faz, portanto, nesse livro aqui, ele faz a história dos marranos. Faz uma síntese dessa marranos. Marranos são judeus que se converteram à força. Marrano quer dizer danado. Danado, ou seja, proscrito. Então, meus amigos, está tudo errado no vídeo de Jean Velin, que é sobre a origem da Cabala, que não tem nada a ver com a Cabala. Mas vamos refutar. Durante 300 anos, os cristãos resistiram à morte heroicamente, sem responder violência com violência. Então, os judeus adotaram uma tática muito esperta, maliciosa. Introduziram-se no clero para destruir a igreja por dentro, já que não logassem entendo por fora. Portanto, como a igreja queria a conversão dos judeus, então eles fingiram-se convertidos. O testemunho é do historiador judeu Cecil Roth. O livro está emprestado. Autoridade da matéria. Foi quem colonizou a Rodésia. Roth era o nome de Rodésia, que hoje é África do Sul. Autoridade da matéria, reconhecido no meio judaico como o mais ilustre em matéria de criptojudaísmo, ou Marranos, é insofismável. Na sua história dos Marranos, a quem remetemos o leitor interessado, Cecil Roth, inglês, dá pormenores muito interessantes de como os judeus, graças a conversões supostamente forçadas em massas, segundo o autor, por força da autoridade cristã, aceitaram serem cristãos falsamente, por fora, introduzindo-se assim no seio da cristandade. É o que eles queriam. Cecil Rossi ainda mostra mais como sua fé clandestina foi sendo transmitida de pai para filho acobertadamente, ou seja, iam à missa nos domingos e durante a semana professavam em casa uma menorá e o Talmud e os livros que eles contavam sagrado, a sua religião, que eu acho que era um direito que eles tinham. Sou contra a conversão forçada, mas o judeu aproveitou. Está, portanto, na história dos Marranos, editor Israel Buenos Aires, Cecil Roth, 1956. Pronto, minha gente. Vamos parar aqui. Veja a continuação, se você achou interessante, no próximo vídeo. Vai ser React a Jean Velin 2. Aqui nós temos o 1 e nós vamos agora fazer o segundo. E se você gostou desse, então nós vamos continuar. Porque ele faz muitas afirmações. E afirmações que ele não dá sustentação. Não tem sustentação. Então, nós mostramos nossas fontes. Eu duvido. Eu desafio o Jean Velin que mostre as dele. Ele apenas fala. Falação. Já disse, vou para multiversos polidimensionais e levo comigo meus alunos. Eles vão e veem o que eu vejo. Jean, só você vê, só você ouve, só você é o eleito, o privilegiado por Deus, né? Eu não sou. Eu levei o Pierre, levei o professor Saul, que é meu sobrinho, e levei também um militar chamado Gustavo Vivi, entre outros, mais de 20. Leve os seus alunos, faça com que eles façam essa viagem com você e que eles possam dizer, eles próprios, testemunhar que existem esses universos, não da sua falação, não da sua boca. Da sua boca eu não acredito em nada. Você é um grande mentiroso. Agora eu me exaltei. Vamos, portanto, parar por aqui. Peço a você, então, que deem o seu like. Mas vai ter 2. Porque Jean Velin meteu o pé na armadilha. Ele falava de coisas metafísicas, do mundo preternatural e sobrenatural. Agora ele meteu o pé na arapuca. Falou da Bíblia e falou dos apócrifos. E falou da história dos cristãos e dos judeus. Então nós temos aqui a Bíblia Sagrada, que é o original, é o livro oficial. E nós temos aqui os apócrifos, né? Então, assim, nós estamos mostrando nossas fontes. Aqui tem mais de 111 evangelhos apócrifos. Ó, não dá para fazer. Imagina ser uma Bíblia com 111 evangelhos, você teria que ler a vida toda, tá? Então, por isso que eu digo a vocês, cuidado com o que você lê. A internet é uma selva. Cuidado com você entrar nessa selva. Eu entrei e fiz um livro. Aí seus alunos, seus seguidores dizem, o senhor não produz livro nenhum.
O senhor não fez nada. Não tem a menor ideia do que eu faço. Aqui está, uma história política da cristandade. Pronto. É um dos livros que eu fiz. Tá bom? Então, vamos assim parar e vamos pedir a vocês. Inscrevam-se no canal, divulguem e vamos, se gostaram, então se preparem, porque vai ter a segunda edição. Vamos ter a continuação. O que Jean Verlan disse mais, as mentiras que ele disse, vamos refutar todas do vídeo, só do vídeo, o que é acabado. Então, aqui fica o meu agradecimento, boa visualização e até a próxima.